Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, uma informação exclusiva. Você que está preocupado com o Flamengo vendendo jogadores, um número enorme de jogadores querendo sair do clube, exclusivo. Flamengo tem interesse e negocia a contratação de Lucas Paquetá. Nós obtivemos essa informação no dia de ontem, apuramos com bastante critério, com bastante cuidado, para poder trazer para vocês agora, aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu queria também destacar que o Flamengo também está próximo da contratação de Carrascal. E saber de você, né? O que você acha desse jogador que poderia fazer ali a função do De Arrascaeta, enfim. Um jogador que não tem tanto nome, ele jogou inclusive no River Plate em 2019, no título do Flamengo, mas ele era banco de reservas. Nós vamos falar de Carrascal. Surge um nome para o ataque do Flamengo, Noah Okafor. Noah Okafor, jogador, ele atua como atacante, joga mais pelo lado esquerdo, atuou nessa temporada sendo campeão italiano pela equipe do Napoli, mas pertence ao Milan. E o Flamengo tem interesse também no jogador. Gente, são muitas informações, hein? Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora, aqui no nosso canal Flamília da Nação, que vai ser quente, hein? Queria pedir a você que está aí do outro lado para que meta o dedo no like, dá essa força para gente. Deixa o like, joinha, é de graça, não paga nada. E também inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Posso contar com você? Então vem, brota, brota, brota. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota, brota, brota. Aqui pro Flamília da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Galera, na próxima semana eu vou estar embarcando para Nova York para o Mundial de Clubes, onde traremos todas as informações do Flamengo para você. Iremos cobrir o Flamengo. O jogo de estreia eu, infelizmente, não vou poder estar, mas estarei no Flamengo e Chelsea e também no Flamengo e Los Angeles FC. Primeiro jogo acontecendo contra o Chelsea na Filadélfia e depois em Orlando. E traremos tudo para vocês. Estaremos nos treinamentos do Flamengo, enfim. Acompanharemos tudo para você que vai estar aí do outro lado, esperando, querendo consumir informações do Flamengo. Bom, as informações que nós temos é que o Flamengo não terá contratações para o Mundial de Clubes. É uma pena. O Flamengo, na minha opinião, o clube perde uma grande oportunidade de fortalecer a marca. Na entrevista coletiva de apresentação do Jorginho, o dirigente do Flamengo, o diretor de futebol, José Boto, disse que a contratação do Jorginho ajudaria o Flamengo demais, inclusive na questão, na marca do Flamengo. Mas, sinceramente, o Jorginho, eu não vejo o Jorginho como um jogador que tem esse perfil, né? Não vai engrandecer em nada a marca do Flamengo, pelo menos na minha opinião. Mas outros jogadores, sim. O Flamengo poderia buscar e contratar outros jogadores que fizessem com que o Flamengo ganhasse efetivamente e muito, né, na marca, mas isso não irá acontecer. O Flamengo que precisa de recursos financeiros e aprova, né, o Conselho Deliberativo aprovou a venda de imóveis do Morro da Viúva. Flamengo que, num primeiro momento, imaginava vender bastante, né, imóveis ali no Morro da Viúva, pelo valor ser elevado, o Flamengo conseguiu vender apenas 9 unidades em 2 anos.
O Conselho Deliberativo, então, aprovou um novo pacote de 11 milhões em vendas com valores reduzidos, ou seja, baixaram o valor para o Flamengo poder conseguir vender. A medida tem como objetivo fortalecer as finanças do clube, já que o presidente do Conselho de Administração, né, e o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, fizeram um alerta durante a reunião. Deveríamos ter, abre aspas, deveríamos ter 300 milhões em caixa, mas estamos com a metade disso. Estratégia é esvaziar o passivo e recuperar o fôlego financeiro diante de um cenário em que as metas orçamentárias do ano ainda estão longe de serem alcançadas. Eu confesso a você que isso é uma coisa que me preocupa muito, sabe? Porque, assim, o Flamengo... Digo a vocês que, cara, passou de um clube milionário, ou seja, bilionário, para um clube que, nessa gestão, só reclama de ter déficit financeiro. E eu, sinceramente, não consigo entender isso. O Flamengo não fez grandes investimentos no ano passado. Muita gente diz, o presidente anterior deixou os cofres vazios e tal. Cara, ele adquiriu um patrimônio, que foi a compra do terreno do gasômetro e a compra do Alcaraz. Foram duas contratações, né? duas compras que, tudo bem, podem ter onerado os cofres do clube, mas peraí. Primeiro, o Alcaraz, o Flamengo já vendeu, certo? Então, não existe problema, mas vendeu. E o terreno do gasômetro foi aprovado por praticamente 100% dos conselheiros do clube e com uma aprovação por parte da torcida enorme. Então não há o que reclamar. Alguma coisa errada está acontecendo ali. O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, está dizendo que precisa vender o Gerson. Não é para contratar outro jogador, não. É para poder recuperar o fôlego dos cofres do clube. O Flamengo acaba de receber 64 milhões de reais da FIFA pela participação no Mundial. Então, sinceramente, eu não consigo entender. As contratações que o Flamengo faz são contratações que vêm sem o Flamengo comprar os direitos econômicos do jogador, como o Danilo veio de graça, o Jorginho veio de graça, sem o Flamengo precisar pagar. Claro que nunca é de graça, mas não precisa pagar pelos direitos econômicos do jogador ao clube no qual ele pertence. Olha, muito esquisito esse cenário que se desenha, né? Parece até que querem desenhar uma tragédia, um terror, para poder o Flamengo virar SAF. Aliás, em falar em SAF, o presidente do Flamengo, ex-presidente Rodolfo Landim, deu uma entrevista à CNN dizendo que o Flamengo, se virasse SAF, seria a maior SAF do Brasil e estima-se que teria um valor de 6 milhões de reais, mas que não vê como possível acontecer isso nesse momento, porque no Brasil a SAF só acontece para clubes que estejam numa situação devastadora financeira. Estranho, né, cara? E aí, coincidentemente, o Flamengo começa a aparecer com problemas financeiros, coisa que não acontece há anos no clube. Eu estou de olho, estou ligado, porque é uma situação que preocupa. Em contrapartida, o Flamengo parece estar próximo da contratação de Jorge Carrascal, jogador que atua no Dinamo Moscou, um jogador de 27 anos, colombiano, meia ofensivo e que viria para poder revezar ali com o Arrascaeta, né? Já que é mais ou menos o perfil que a diretoria do Flamengo e a comissão técnica desejam, um jogador que atua no meio-campo centralizado, mas também atua pelos lados do campo, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. O Flamengo fez uma nova proposta de 12 milhões ao clube russo, mas algumas
bonificações para poder contratar o Jorge Carrascal. Pelo visto, não daria tempo para esse jogador chegar para disputar o Mundial de Clubes, era a ideia inicial do Flamengo, mas vejo aí, inclusive, alguns influenciadores, né, dizendo que o jogador já está contratado e tal. Não temos essa informação, embora o Flamengo esteja se aproximando muito do valor pedido pelo Dynamo Moscou. E aí, Jorge Carrascal é uma boa para o Flamengo? É um jogador que o Flamengo, na sua opinião, poderia chegar... Seria, por exemplo, melhor do que o Alcaraz, que o Flamengo deixou embora, né? Valores semelhantes, podemos dizer assim, né? O Alcaraz o Flamengo vendeu por 15 milhões de euros. O Dynamo Moscou quer 15 milhões de euros também para poder vender o Carrascal. O Flamengo ofereceu 12 mais 2 milhões em metas. Enfim, aí fica com vocês, galera. Eu, sinceramente, prefiro não comentar. O Flamengo também tem interesse, saiu hoje, no jogador Noah Okafor. O jogador atuou nessa temporada no Napoli, pertence ao Milan, tem um valor de mercado de 15 milhões de euros, ele é suíço, né? E atua pela ponta esquerda com 1,85 m. Os números dele esse ano não foram bons. Em 15 jogos, apenas dos 37 possíveis, ou seja, o jogador era reserva na boa equipe do Napoli, que foi inclusive campeã italiano, fez apenas um gol e não deu nenhuma assistência. Esse jogador será devolvido ao Milan, que parece que quer negociar o jogador. O jogador suíço, né? Nascido na Nigéria, mas naturalizado suíço. Repito, atua como ponta esquerda e será devolvido ao Milan. Você conhece o Noah Okafor? Se acha que seria uma boa contratação para o Flamengo? Comente aí, deixe aí o seu comentário, se seria uma boa, seria melhor que o Cebolinha, Michael, enfim. Bom, vamos à principal notícia do vídeo e que será repercutida, inclusive, na nossa live de hoje. Falaremos muito sobre isso, tá? O Flamengo tem, sim, interesse na contratação do jogador Lucas Paquetá. Não para o Mundial de Clubes, não daria tempo, né? Vai fechar as inscrições já amanhã. Então, assim, não tem tempo, não vai acontecer. Só que o Flamengo tem uma excelente entrada com a Rock Nation, que é a agência que cuida dos direitos do Paquetá. Para vocês terem uma ideia, essa agência cuida também do Lohan, do Everton Araújo, do Vitor Hugo, e, coincidentemente, a agência tem uma relação muito boa com o José Botto e começou a seguir o José Botto nas redes sociais no dia de ontem. A gente tem acesso a pessoas ligadas ao jogador, ao Lucas Paquetá, e existe o interesse mútuo das três partes, prestem atenção nisso, na transferência do jogador para o Flamengo. Existe interesse do Paquetá jogar no Flamengo para poder se aproximar da seleção brasileira e ir para a Copa do Mundo. O jogador não foi convocado agora. E o jogador chegou a ser titular, inclusive, da seleção brasileira recentemente. Existe o interesse do Flamengo por repatriar o jogador, já que, no entendimento do Flamengo, o julgamento do jogador, que o veredito foi adiado, cabe uma série de recursos, mesmo que ele seja punido, e esses recursos poderia demorar mais ou menos em torno de um ano e meio para poder ter um julgamento, um veredito definitivo. E o Flamengo, nesse primeiro momento, segundo a gente apurou, gostaria de fazer uma proposta de empréstimo ao West Ham. O West Ham prefere a venda definitiva do jogador. Para vocês terem uma ideia, o Paquetá, que já teve um valor de mercado de 75 milhões de euros, esse valor, devido a todo esse problema, caiu para 25 milhões de euros, que é exatamente o valor que o Flamengo pretende aí e deve vender o Gerson para o Zenit da Rússia, né? Mas o Flamengo não pretende usar esse recurso.
Por incrível que pareça, o Flamengo está em déficit financeiro e precisa de dinheiro. Não sei por quê, não consigo entender, sinceramente. Ainda tem a venda do Wesley, que deve acontecer, né, valores menores daqueles que a gente pensava no primeiro momento, mas deve acontecer, o jogador deve sair. Inclusive o Wesley, ele casou-se justamente por isso, para poder dar a cidadania do novo país que ele vai para a sua namorada e agora esposa e poder se mudar com ela. O Wesley não vai continuar no Flamengo depois do Mundial. E vai entrar o dinheiro do Wesley, o dinheiro do Gerson, possivelmente negociado. O Ayrton Lucas é um jogador que deve deixar o Flamengo também, deve ser negociado. Os empresários dele já estão prospectando o jogador na Europa para trazer uma proposta para o Flamengo, porque o Flamengo entende que já tem 2 jogadores da posição, o Ayrton Lucas jogaria menos, então deve sair, deve ser negociado. Outros jogadores, o Alan, o Flamengo também pensa em se desfazer do jogador, tem o interesse do Atlético Mineiro, embora o Flamengo não tenha aceitado no primeiro momento, né, a proposta, porque sabe que é difícil de pagar, né? Os caras têm dificuldade em pagar, enfim. Mas é mais um jogador que pode deixar o clube. Então, sim, são vários jogadores que podem sair. E aí, o Lucas Paquetá, segundo a gente apurou, o West Ham tem total interesse em desfazer-se do jogador de forma definitiva, mas se não for de forma definitiva, o empréstimo não é um mau negócio para o West Ham. Por quê? O jogador que está muito desvalorizado nesse momento, voltando ao Brasil, pode recuperar o seu futebol, ir para a Copa do Mundo e aí sim se valorizar novamente. Então o Flamengo muito atento. Claro que as tratativas só devem acontecer novamente após o Mundial de Clubes, quando a janela vai se abrir novamente. Abre-se, se eu não me engano, dia 10 de julho ou 15, e vai até o início de setembro, e o Flamengo vai tentar a contratação do Lucas Paquetá. Queria saber de você se você considera uma boa contratação, se o Paquetá chegaria no Flamengo para ser titular, seria um bom substituto para o Gerson, por exemplo, ou, né, diante de uma série de problemas, não valeria a pena trazer o Paquetá para o Mengão. Comente, participe. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.